Bem-vindo, pessoal! Fiquem ligados na programação, porque hoje tem muito futebol na telinha. Então vamos conferir agora a programação e onde assistir os principais jogos de hoje, domingão, dia 4 de janeiro de 2026. Pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. Às 8h30, a Lazio enfrenta o Napoli. Transmissão: Cazé TV no YouTube e Disney Plus. Pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. Às 9h30, o Leeds United enfrenta o poderoso Manchester United. Transmissão: ESPN e Disney Plus. Pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Às 10 horas, o Sevilha enfrenta o Levante. Transmissão: ESPN 4 e Disney Plus. Pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. Às 11 horas, a Fiorentina enfrenta o Cremonese. Transmissão: ESPN Brasil, de graça no YouTube e Disney Plus. Pela 17ª rodada do Campeonato Francês. Às 11 horas, o Olympique de Marseille enfrenta o Nantes. Transmissão: Cazé TV no YouTube. Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 11 horas, o Ibrachina enfrenta o Ferroviário. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 11 horas, o São Paulo enfrenta o Maruinense. Transmissão: TV Record e X Sports no YouTube. Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 11 horas, o Botafogo enfrenta o Águia de Marabá. Transmissão: TV Record e X Sports no YouTube. Pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. Às 12 horas, o Newcastle enfrenta o Crystal Palace. Transmissão: Disney Plus. Pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. Às 12 horas, o Everton enfrenta o Brentford. Transmissão: ESPN Brasil, de graça no YouTube e Disney Plus. Pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. Às 12 horas, o Fulham enfrenta o Liverpool. Transmissão: ESPN e Disney Plus. Pela 13ª rodada do Campeonato Saudita. Às 12h05, o Al-Hazen enfrenta o Neon. Transmissão: Canal GOAT no YouTube. Pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Às 12h15, o supertime do Real Madrid enfrenta o Betis. Transmissão: Disney Plus. Para você ficar sempre por dentro de todos os jogos do seu time do coração, ou para secar aquele seu rival favorito, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative as notificações para o YouTube te avisar toda vez que sair vídeo novo por aqui. Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 12h45, o Nacional de São Paulo enfrenta o CSE. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. Às 13 horas, a seleção de Marrocos enfrenta a Tanzânia. Transmissão: TV Bandeirantes, Band Play, band.com.br, Band Esportes
Esporte na Band, de graça no YouTube. Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 13 horas, o Fortaleza enfrenta o Centro Olímpico. Transmissão X Sports no YouTube. Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 13h15, o Bangu enfrenta o Santo André. Transmissão Canal Paulistão no YouTube. Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 14 horas, a Ferroviária enfrenta o Quixadá. Transmissão Canal Paulistão no YouTube. Pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, às 14h30, jogaço. Muita rivalidade em campo com Manchester City enfrentando o Chelsea. Transmissão ESPN e Disney Plus. Pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, às 14h30, o Mallorca enfrenta o Girona. Transmissão ESPN4 e Disney Plus. Pela 13ª rodada do Campeonato Saudita, às 14h30, o Damak enfrenta o Al Hilal. Transmissão Canal GOAT no YouTube. Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 15 horas, o Internacional enfrenta a Portuguesa Santista. Transmissão X Sports no YouTube. Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 15h15, o Figueirense enfrenta o Bragantino. Transmissão Canal Paulistão no YouTube. Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 15h15, o Criciúma enfrenta o 15 de Piracicaba. Transmissão Canal Paulistão no YouTube. Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 15h15, o Vila Nova enfrenta a Portuguesa. Transmissão Canal Paulistão no YouTube. Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 15h15, o Juventude enfrenta o São José. Transmissão Canal Paulistão no YouTube. Ajude este vídeo a bater a meta de 2.500 likes e comenta aí para qual time você torce e de onde você assiste este vídeo. Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 15h15, o União Mogi enfrenta o Confiança da Paraíba. Transmissão Canal Paulistão no YouTube. Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 15h15, o Real Esporte Clube enfrenta o Ituano. Transmissão Canal Paulistão no YouTube. Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 15h15, o Náutico enfrenta o Novo Horizontino. Transmissão Ulisses TV no YouTube. Pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações, às 16 horas, muita rivalidade em campo com a África do Sul enfrentando Camarões. Transmissão TV Bandeirantes, Band Play, band.com.br, Band Esportes, Esporte na Band, de graça no YouTube. Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior,
Às 16h15, o Cuiabá enfrenta o América do Rio. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pela 18ª rodada do Campeonato Italiano, às 16h45, a Internazionale enfrenta o Bolonha. Transmissão: ESPN e Disney Plus. Pela 17ª rodada do Campeonato Francês, às 16h45, muita rivalidade em campo com PSG enfrentando o Paris FC. Transmissão: Cazé TV no YouTube. Pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, às 17 horas, a Real Sociedad enfrenta o Atlético de Madrid. Transmissão: X Sports e Disney Plus. Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 19h15, o Audax enfrenta o QFC. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 19h30, o Santos enfrenta o Real Brasília. Transmissão: Cazé TV no YouTube. Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 21h30, o Atlético Mineiro enfrenta o União Rondonópolis. Transmissão: Cazé TV no YouTube. Esses foram os jogos de hoje para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima!